Tudo bem? Eu quero hoje, meu nome é Fernando César Padilha. Eu quero hoje falar sobre um assunto muito importante, que é a unidade da igreja. Eu tenho falado muito sobre a unidade. A igreja é uma unicidade, ela é uma. E dentro desta unicidade, Deus quer a unidade de todos os crentes. É como aquele exemplo que eu falei da caneta. A caixa da caneta promove a unidade das canetas. Eu compro uma unidade de caneta como comerciante. Quando eu abro a caixa, tem 50 canetas. A igreja é essa caixa em que Deus une todos os crentes. As pessoas, alguns dizem que a unidade seria como um purê de batata. Não é verdade. O purê de batata, as batatas desaparecem. Na unidade da igreja, não. Você continua sendo um indivíduo, você continua com as suas características, você tem os seus pensamentos, você discorda, às vezes, de muitos irmãos com certas doutrinas que você crê, porém, nada pode abalar a unidade. Unidade com diversidade de opiniões. Você é unido dentro da igreja. O que promove a unidade é o Espírito. O Espírito promove esta unidade. Todos nós, diz a Bíblia, fomos mergulhados para dentro do Espírito, para formar um corpo. Mesma coisa, todas as canetas mergulharam para dentro da caixa para se tornar uma unidade. Eu quero uma caixa de caneta. E dentro tem muitas canetas. E a mesma coisa, quando o Senhor veio arrebatar a família de Noé, para livrar da morte, ele arrebatou a arca. E a família estava toda numa unidade dentro da arca. A família se tornaram uma. Então, todas as pessoas que entrassem na arca se tornavam uma unidade. Aí o Senhor arrebatou a arca, trouxe a arca para cima, depois desceu a arca. A igreja também será arrebatada. O Senhor não vai arrebatar pessoas. O Senhor vai arrebatar a sua igreja. E aí todos que estiverem dentro serão arrebatados. É mais ou menos isso que nós acreditamos. Então, quero dizer para vocês, queridos, queira você acreditar nisso ou não, não vai fazer nenhuma diferença, porque verdade será sempre verdade, mesmo que alguém não creia. Mas a unidade é a mais clara doutrina da palavra. Se você não guarda a unidade, se você não prega a unidade, se você não vive a unidade, se você não deseja a unidade, se você não defende a unidade, que Bíblia é a sua, seu Novo Testamento? Que fé evangélica é essa sua? Você está com deficiência. Paulo disse, eu quero ir lá, falando para aquela igreja no passado, para poder corrigir algumas deficiências da vossa fé. Então, na verdade, aqueles que não estão dentro da unidade, não pregam a unidade, não pensam na unidade, não falam da unidade, não se importa com a unidade, você tem uma deficiência terrível na sua fé. E é isso que eu quero restaurar. É isso que o Senhor tem nos mandado restaurar. A igreja vem restaurando, desde Lutero, vem restaurando verdades. Verdades, vai restaurando. E eu creio que a última verdade a ser restaurada é a unidade de todos os crentes na verdadeira igreja que o Senhor edificou. Ele não edificou duas igrejas, edificou uma igreja. E sobre esta igreja, todo o Novo Testamento fala sobre ela. Então eu vou ler para você aqui 3 versículos, ou 3 porções das Escrituras, que deixa claro o que eu estou te dizendo aqui sobre a unidade. O primeiro está em João, capítulo 17, versículo 20 a 23, que diz: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. Todos que vierem a crer em mim sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados
na unidade. Olha a clareza desse texto. Precisa explicar isso? Precisa desenhar? Não, não precisa. O Senhor está dizendo, eu quero, Pai, orando, eu quero que todos que vieram a crer em mim pela pregação dos discípulos venham ser um. Um. E esta glória que o Senhor me deu de nós sermos um só Deus, em 3 pessoas, eu dei a eles. Para que eles sejam um em nós. Bom, então a igreja foi formada dentro desse pilar, dentro dessa base, a base da unidade. E aí vem Paulo. Paulo, então, começa a falar, escrever sobre a igreja que ele viu, que ele conheceu. Paulo conheceu a igreja antes de se converter. Ele já conheceu a igreja, ele perseguia a igreja, ele já tinha a identidade da igreja. A igreja não é uma coisa que a pessoa forma por aí, cada dia se forma uma igreja, isso não existe. A igreja já foi formada, e esta igreja que Paulo pregou, esta igreja que eu pertenço e que você deve pertencer, é aquela igreja que trouxe de Jesus a garantia de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, querido. Venha para essa igreja. Ela está aqui no Novo Testamento. E é ela que produziu o Novo Testamento. E o que é que o Novo Testamento fala dela? Aí vem Paulo e mostra o que é esta igreja. Quando ele diz o seguinte: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, estou lendo em 1 Coríntios 1:10, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Isso é unidade. Não haja entre vós divisão. Divisão aonde? Nas igrejas que inventaram por aí? Não, elas já são divididas, já são uma divisão. Vocês podem dividir mais e mais. Tem denominações aí que já dividiu mais de 100 vezes. Caso da Assembleia, da Batista e outras por aí. Mas ele está falando da igreja, da verdadeira igreja, cuja base é Jesus e os apóstolos. Esta não pode dividir. Não haja. A palavra é não. Haja. Antes sejais todos que tenham o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Você tem que matar o seu eu, acabar com a sua individualidade, matar aquilo que você acha, que você pensa, que você sabe, para ficar com o que Jesus acha e pensa. E ele pensa sobre a unidade de todos os crentes. Pai, eu dei a eles esta glória para serem um. Isso é igreja, queridos. Eu estou falando bobagem aqui? Não. Por quê? Porque você sabe que é verdade. E por que você não se adere a isso? Porque você não ergue a sua voz e prega. Sabe por quê? Porque se você pregar o que eu estou dizendo aqui, esta verdade, lá onde você vive, você é expulso de lá. Eles não aguentam a sã doutrina. A verdade dói. E a verdade muitas vezes sulapa a base, e a verdade destrói privilégios, status. E o homem, quando ele tem status, quando ele tem privilégio, quando ele tem ganho, a verdade que vem contra isso, ele não crê, ele não recebe. Pode saber disso. Pregue isso lá para alguém lá na sua igreja, que ele vai dizer que você ficou louco, ficou endemoniado. Como falaram de mim. Por quê? Porque esta base destrói muitas mentiras que há por aí. Então esse é o segundo texto. O primeiro, Jesus disse, eu quero que todos que creiam em mim sejam um. Segundo, não haja entre vós divisão. E o terceiro texto está aqui em Efésios 4, quando Paulo diz, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Por isso que Paulo diz assim, olha, vocês recebam o irmão fraco sem discutir opiniões. Não crie problema entre vocês. Se ele guarda sábado, deixa ele guardar o sábado. Se a mulher usa o véu, deixa ela usar o véu dela. Não crie problema.
Não crie problema, não discuta opinião. Se você é forte, suporte os fracos. A unidade está acima de tudo. Tudo. Você tem que sofrer, ser humilde, suportar uns aos outros em amor por causa da unidade. É isso que o Senhor nos ensina. E para terminar, esta unidade ela se dá em 3 níveis. Em 3 níveis. Primeiro nível é o relacionamento. Jesus, por exemplo, podia fazer tudo sozinho. Ele tinha poder para fazer tudo sozinho. Mas ele fez? Não. Ele chamou 12 homens. E não só 12, havia 70 depois, de 70 discípulos, ele mandou de 2 em 2. Então ele fez a obra naquele momento ali, com Pedro, com Paulo, com João. Paulo ainda não estava na época, que ele estava vivo ainda. Mas ele foi chamando pessoas. Mulheres servia ele dependia das mulheres que o servia. Ele relacionou todo mundo. Então, a unidade se dá em relacionamento, você precisa se relacionar. A Bíblia fala que a igreja permanecia na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso é relacionamento. Então essa unidade se dá em relacionamento. Aí Jesus lá em João 14, ele diz que quando nós nos amássemos verdadeiramente, seríamos conhecidos como seus discípulos. Então, se não tiver relacionamento entre nós de amor, uns com os outros, nos ajudando mutuamente, nós não somos a igreja, queridos. Igreja tem unidade no relacionamento. Então nós vamos estar sempre juntos, estudando a palavra junto, orando junto, cantando junto, adorando junto, pregando o evangelho junto, evangelizando junto, curando pessoas juntos. Sempre juntos. Por quê? Porque eu tenho que matar a minha individualidade. Se eu achar que eu sou o bam, eu perdi a minha comunhão e eu estraguei a unidade. Eu preciso preservar a unidade. No vínculo da paz. Depender dos meus irmãos. Pedro diz, tenha amor intenso uns pelos outros. Levai as cargas uns dos outros, de Paulo. Então, esse relacionamento de amor, comunhão uns com os outros, é tudo que Deus quer para preservar esta unidade. Esta unidade também se dá em propósito. Um só pensamento, um só sentimento. Tem propósito. É tão interessante nós nos reunirmos, irmãos, nós precisamos fazer alguma coisa para evangelizar. O que nós devemos fazer? Então ali nós conversamos todos nós, vamos fazer isso, vamos fazer uma festa, vamos convidar as pessoas, vamos fazer um culto na casa do irmão, vamos convidar a família, vamos fazer lá um bolo, vamos fazer uma festa de aniversário, vamos convidar os vizinhos para a gente falar de Jesus. Isso é propósito. Todos, vamos mesmo, então um contribui com uma coisa, outro com outra. Então os propósitos da igreja. Nós nos unimos num só propósito. Isso é unidade. Isso é unidade. Tenha todos o mesmo pensamento, a mesma disposição mental, diz Paulo. Isto é unidade de propósito. Unidade de relacionamento, amar uns aos outros, e de propósito. E o terceiro nível, unidade de fé. Aí você vem aqui para Efésios 4. Efésios 4. Fala muito claro isto. Olha o que diz aqui. Esforçando-vos diligente pela unidade, né? Há somente um corpo, que é a igreja, que é Cristo, né? Um só Espírito, e diz, há um só Senhor e uma só fé, e um só batismo. Aí é que você precisa compreender que fé é esta? Que fé é esta? Uma só fé? Sim, uma só fé. A fé ela tem 2 momentos, eu tenho explicado isso constantemente. Ato de se crer. Você crê. Em que você crê? Quando eu pergunto em que você crê, eu falo, qual é o objeto da sua fé? Maomé? Buda? Maria? Em que você crê para a sua salvação? Em Paulo, em Pedro? Em João? Então, a unidade da fé é quando você tem o ato de crer e o mesmo objeto de se crer, que é Jesus. Jesus é tudo para nós.
Jesus é quem morreu na cruz. Jesus derramou seu sangue por mim. Jesus é que fundou a igreja. Eu estou sob a bandeira de Jesus. Eu recebi na minha vida o Espírito do Senhor Jesus. É Ele que me conduz. Então Jesus é o objeto da nossa fé. Então tenha uma só fé. Uma só fé. Aí vem os ventos de doutrina. Sábado, dízimo, batismo nas águas, batismo com água na cabeça, ceia, pão fermentado, pão sem fermento, vinho, suco de vinho, de uva, vinho com álcool. E tudo isso é ventos de doutrinas. E é isso que divide, irmãos. Mas uma só fé, e todos nós temos uma só fé, que é a fé verdadeira, a genuína fé. Então existe a fé, a sã doutrina, que é uma só fé, que é a pessoa de Jesus, que é os seus ensinamentos, é que eu ouvir Jesus falar da unidade. Ele quer a unidade. O que é que Jesus quer? Jesus quer que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. É isso. E quer a nossa unidade, como Ele tem a unidade com o Pai. Pai, Filho, Espírito Santo. Triunidade. Triunidade. Jesus é todo inclusivo quando ele diz: vem a mim todos. Eu quero que vocês sejam como que uma árvore, todos no tronco, unidos. E eu sou o tronco. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Permanecer em mim. E se vocês fizerem isso na unidade, vocês vão ter saúde e vocês vão produzir muitos frutos. Quando vocês se amarem uns aos outros, estiverem em mim, crendo nisso, buscando isso, vocês vão dar muitos frutos. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então a unidade, querido, traz força, a unidade traz a vontade do Senhor. A vontade restaura a sua saúde, a sua alegria, a sua comunhão, a sua unção. A unidade é tudo para nós. Porque na unidade, na igreja, não é a unidade lá, a unidade própria de cada denominação, não. Eu sou unido em torno do sábado. Isso é unidade frágil. Essa unidade é a unidade de divisão. A unidade que une é a unidade maior. Jesus. Se Jesus nos une, se Ele é o maior, encabeça toda a autoridade do universo e nos une, como eu posso deixar que coisas pequenas como sábado, véu e outras coisas venham nos dividir? Isso é burrice, insensatez, imbecilidade, criancice, carnalidade. Então nós temos que nos erguer e dizer: custe o que custar, eu quero ser um com todos os meus irmãos na cidade. Porque quando eu estou falando da igreja, eu estou falando da igreja na cidade. Na cidade de Mandaguari, só tem uma igreja na qual o Senhor quer a unidade de todos os crentes. Eu não vou me calar nunca. Nunca. Esta é a revelação de Deus para os últimos dias. Deus quer que todo judeu seja um em Israel. A unidade na nação judaica. Um judeu é judeu em qualquer lugar do mundo. Mas Deus quer Israel. Então eles têm que ir para Israel. Lá eles são uma unidade. Deus não quer apenas que você seja crente. Ele quer a igreja. Igreja. E você só é a igreja na unidade dele. É isso que nós estamos pregando. Você pode ser um bom crente em qualquer lugar e você tem respiro de bênção lá. Porque você aceitou Jesus, você confessa como seu Senhor, mas você tem um pecado na sua vida, que é o pecado da divisão. Por isso que muitos crentes sofrem muito com doenças. Porque a Bíblia exige isso, dizendo que quando você for tomar a ceia, quando você for celebrar o nome do Senhor, porque a ceia é para se lembrar do Senhor até que Ele venha. Isso ele instituiu. Quero que vocês, ao celebrar a ceia, ao comer desse pão, beber deste vinho, lembre do Senhor, da morte do Senhor, até que Ele venha. Então ele diz: quando vocês forem fazer isso, vocês precisam discernir o corpo. E discernir o corpo é conhecer bem. Conhecer bem. Então, quem são meus irmãos em Mandaguari? Todos
todos quantos receberam Jesus. Com quem eu sou um? Com todos eles. Por quê? Porque Jesus é o centro. Jesus diz, venham a mim todos. E todos que vieram para Jesus são meus irmãos. Eu vim para Jesus, recebi todos quantos estão com Jesus. Você quer só Jesus? Não. Para você receber Jesus, você tem que receber todos que são dele. Todo o passivo dele você vai receber. É isso. Você recebeu Jesus, você recebeu todos quantos estão em Jesus. Porque todos que recebem Jesus mergulha para dentro de Jesus, para dentro do seu espírito. Isso está lá em 1 Coríntios 12. Todos nós fomos mergulhados, batizados para dentro. Mergulhar que significa para dentro, no mesmo espírito. Todos nós comemos do mesmo pão, que é Cristo. Por isso somos um só pão. Jesus é o promotor desta unidade. Se Cristo não puder promover esta unidade de todos nós na cidade, você que não crê nisso, você que não busca isso, você é rebelde. Você está pecando contra a maior doutrina da Bíblia, a mais clara, que é o amor e a unidade. Que Deus possa te abençoar, em nome de Jesus. Amém.